É aquela velha história, a gente dá o tiro e quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha. É feita de sombra e tanta luz. Ela conjugava num nível muito alto duas coisas que raramente vêm na mesma pessoa. E geralmente um cantor ou uma cantora, ele é mais intérprete ou ele é mais cantor. Qual é a diferença? O cantor trata a sua voz como um instrumento. O intérprete está focado no texto. Ele está querendo interpretar aquilo que foi escrito por uma outra pessoa. Por isso que 40 e tantos anos depois da sua morte, ele segue sendo a grande referência de cantora no Brasil. Isso é muito maluco. Então é meio incontornável quando tu pega assim as grandes referências de canto no mundo. E é uma, pelo menos no Ocidente, né, é uma coisa muito muito doida, que essa mocinha, nascida no Navegantes, criada no IAPI, filha de lavadeira com dor de açougue, tenha se transformado nesse fenômeno, né? Entre os anos 40 e 50, a Vila dos Industriários, mais conhecida como Vila IAPI, zona norte de Porto Alegre, foi construída para as famílias dos operários. Na casa número 21 da Rua Rio Pardo, Elis Regina Carvalho Costa viveu com o pai, Romeu, a mãe, Dona Erci, e o irmão Rogério. Nesta época, o pai de Elis era funcionário da Companhia Sul Brasileira de Vidros. A família, como muitas outras, tinha o hábito de escutar rádio e ela aprendia todas as músicas só de ouvido. Eu ouvia Marlene, eu ouvia Emilinha, eu ouvia o César de Alencar, eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu. Aos 7 anos, em 1952, Elis vai até o Clube do Guri, um programa infantil de auditório na Rádio Farroupilha, mas ela não consegue cantar. 5 anos depois, aos 12, ela pede para voltar à rádio. Desta vez, canta uma música de Ângela Maria e nunca mais para. Sentado com a minha avó, ele anuncia, a cantora, não me lembro que ele chamava ela, e aparece ela com um vestidinho, parecia um bolinho, um bolo, sabe, aqueles vestidos, coisa, porque ela era uma atriz, né? Ela nasceu atriz. E quando ela para e começa a cantar, eu fiz assim, ó, tá acontecendo alguma coisa comigo. Parecia uma sereia. Ela me envolveu e eu nunca mais consegui me desligar daquilo. Hoje eu vi um tal brotinho. O assombro diante daquela voz se repetiria muitas vezes. Aos 15 anos, já com contrato profissional em uma rádio, Elis grava o primeiro disco, Viva a Brotolândia. No ano seguinte, o segundo, Poema de Amor. O estilo ainda não era o dela. A gravadora Continental queria alguém como Celi Campelo, sensação brasileira na época, com seu sucesso Estúpido Cupido. Não o fato de ser a cantora escalada para ser a segunda Celi Campelo, mas pelo fato de ter que ser uma segunda pessoa. Eu queria morrer sendo eu. Peguei um papel, uma caneta e disse, dá um autógrafo. Para que eu fui dizer aquilo? Me chamou de tudo, no elevador, palhaço, não sei o que, tá gozando da minha cara? O que tá pensando, não sei o que? Eu digo, não, tu vai ser a maior cantor do Brasil ainda. Tu serás a vida e o meu destino. Ayrton, o patinete, falecido no ano passado, passou de espectador do Clube do Guri a representante da gravadora Philips, que contratou Elis. Mais 2 discos foram lançados. Então, ele entendeu que aos 18 anos e com 4 álbuns, ela precisava de mais. Quando ela assinou o contrato aqui, eu exigi que ela fosse embora daqui. Menino que vai pra feira, vender sua laranja até se acabar. Havia a promessa de um novo disco e a cantora embarca para o Rio de Janeiro na companhia do pai. Chega no dia 28 de março, 3 dias antes do golpe militar. No Beco das Garrafas, famoso reduto de música em Copacabana, começa outra história. Nesse reduto, uma grande revolução vai acontecer na cabeça da Elis. Era o que ela estava procurando. Você imagina que ela estava em Porto Alegre até então, tentando achar o seu caminho. Fora daqui ela era muito pouco conhecida, um pouquinho conhecida em São Paulo e totalmente desconhecida no Rio de Janeiro. E aí ela chega como uma completa desconhecida no Rio de Janeiro e
Em um ano e pouco, ela é a maior cantora do Brasil, com o maior salário da televisão, a cantora mais popular, é uma coisa vertiginosa, realmente. Ela chega, como se diria hoje em dia, macetando a cena. Arrastão. Elis Regina. Um arraso, um arrastão. Em 65, Elis vence o primeiro Festival da Música Popular Brasileira na TV Excelsior, um marco pessoal e histórico, tanto para a música quanto para a televisão. Tiram sarro da Elis, puxa, até cafona, vestida de um jeito errado, não sei o quê. E a Elis cantando pra fora, como se fosse cantora velha, que eles falam, da era do rádio. Olha só, a cantora velha da era do rádio estava inaugurando com Arrastão, Dia do Lobo, né, e letra de Vinícius, um modelo de música popular brasileira. A música brasileira estava saindo de um período de bossa nova que fez toda uma preparação inicial para o trabalho da gente. Havia realmente a possibilidade de que pessoas novas, com propostas novas, se apresentassem. Parece que não havia medo de novas propostas. Ela foi a primeira a saber olhar para a câmera, a saber usar o gesto, a saber usar a força da expressão, principalmente essa coisa de olhar para a câmera, né? A televisão. Sucesso no festival, sucesso no Fino da Bossa. Programa na TV Excelsior com Jair Rodrigues. A dupla lança 3 discos. O primeiro, 2 na Bossa, atinge 1 milhão de cópias vendidas. Cifra que não se repetiria mais em sua carreira. E teve, inegavelmente e modestamente, uma vontade minha de fazer as coisas. Custasse o que custasse. Eu resolvi que eu ia fazer. E fez. É o que você vai ver na próxima reportagem. Não perca. Opa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. No palco e fora dele, a vida de Elis era agitada. Aos 22 anos, casou com o produtor Ronaldo Boscoli, com quem teve o primeiro filho, João Marcelo, em 1970. A voz era tão potente quanto a força de trabalho. Grava discos, faz shows dentro e fora do país e projeta novos nomes. Ela lançou Gil, sabe? Ela lançou Milton Nascimento, quer dizer, lançou praticamente, porque eles se tornaram um sucesso, foi na voz dela, aí explodiram, né? Belchior, Ivan Lins, a gravação dela de Madalena, do Ivan Lins, é histórica, assim, fez sucesso mundial, entendeu? Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Ela pegou o auge da produção da MPB, né? E era meio um selo de entrada. Quem ela cantasse nos seus discos tinha o seu selo de entrada e de admissão na MPB, né? Então, para se entender a época, eu acho que não tem nenhum repertório de cantor ou de cantora dessa época, nem mesmo a Nara Leão, que seja tão esclarecedor do que era esse Brasil dos anos em que ele esteve vivo. Em 68, o regime aumentou a censura e a repressão, publicando o Ato Institucional número 5. 2 semanas depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos e seguiram para o exílio. A partir de 68, a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. E para pessoas mais ingênuas, como no meu caso, na época, bastante, né? Um certo medo até. Ela não apoia o golpe, ela não apoia os militares, né? E vai denunciá-los. Quando sai do Brasil, na Holanda, ela dá uma entrevista para uma revista holandesa e faz um estardalhaço com aquilo. Ela não chama os militares de gorilas,
como a gente repetiu muito aqui no Brasil, porque numa grande pesquisa eu descobri essa matéria toda e ela foi transcrita pelos militares aqui no Brasil. Então eles mostram ali que a Elis, ela não fala isso, mas ela fala coisas muito piores, na verdade, do que gorilas, né? O medo a fez cantar nas Olimpíadas do Exército em 1972. Por isso, foi alvo de enfio. E ele enterrou a Elis na categoria, esse personagem, na categoria de mortos-vivos, né? Depois ele se arrependeu redondamente disso. Ele conheceu pessoalmente a Elis e tal, e ela não guardou rancor daquilo, incrível, né? E aí depois ele faz uma homenagem a ela, né? Sabe? E pede desculpas para ela e tal, né? Tudo isso nos desenhos dele, no Pasquim, né? Só tinha de ser com você. Mas começava uma nova fase. A união com o pianista César Camargo Mariano traz cumplicidade pessoal, profissional e 2 filhos, Maria Rita e Pedro. César é o arranjador de um dos discos mais aclamados da música brasileira, Elis e Tom, de 1974. E me botava no meio da letra e parava assim, puxa, Elis, essa é ótima, nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Me chama de Elis. E não adianta, porque vai chamar de Elis. E o César, ele chama de Mariano. O Mariano, ele é uma pessoa, rapaz, sei lá, não sei te explicar, ele é tão maravilhoso. É uma ave no céu, É uma ave no chão, é um regato, é uma fonte. é um pedaço de pão. O Tom tava assim, meio desconfiado, que não ia dar certo, que não sei o quê, que não ia dar, sabe? Acho clássico pros 2 lados, tanto do dela como do dele, entendeu? Águas de Março, a gravação dela é definitiva, né? Não tem ninguém que vai bater a gravação dela. Entre os anos 1975 e 1977, Falso Brilhante se torna um marco. Em mais de 40 canções, incluindo Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, o espetáculo, visto por 280 mil pessoas, trata da realidade de ser artista e da ilusão do estrelato. Na parede da memória está teu quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo... Direção da Miriam Muniz, que era uma grande diretora de teatro, a banda, inclusive, mudou, porque a banda que tocava com ela não topou esse negócio de botar figurino, de ficar fazendo aquecimento, dançar, ensaiar naquele porão. É um porão fedido que tem na frente do Teatro Municipal de São Paulo até hoje ali, né? Que eles conseguiram emprestado para ficar ensaiando durante meses. Investiram todo o dinheiro que eles tinham nisso e deu muito certo o espetáculo, né? A Elis faz de Falso Brilhante a primeira grande autocrítica do meio artístico, musical, que passa meio batido, assim, as pessoas iam e ficavam assombradas pela Elis que elas estavam vendo no palco, mas tomara que elas entendessem também que aquela Elis estava assombrada pelo que ela estava cantando. Naquela altura do campeonato, ela já havia entendido que ela estava numa roubada, né? Quer dizer, a máquina de triturar almas, que é o showbiz, também triturava Elis Regina. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma... Caía a tarde, feito um viaduto. O cheiro de uma nova estação trouxe a reabertura. O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, se torna um hino da anistia no final dos anos 70. A lua, tal qual a dona do bordel. Se equilibrando em cordas que estremeciam a vida e a carreira, Elis se contrapõe, reinventa. Entre os estúdios e os palcos, Saudades do Brasil, Transversal do Tempo, são outros espetáculos e discos realizados nos anos seguintes. É muito raro um artista que siga se reinventando ao longo da vida, né? E a Elis, em 36 anos de idade, se reinventou muitas vezes. Trem Azul, a última produção, esteve em Porto Alegre em outubro de 81. Em mais um encontro com o amigo Juarez Fonseca, Elis parecia desanimada com as gravadoras. Ela disse que tinha pensado em parar de cantar, mas
né, que ela jamais conseguiria parar de cantar, porque era o que ela mais gostava de fazer na vida. Então pensou em abrir um bar e cantar para os amigos só, sabe, para os clientes do bar. Muito cedo e de forma abrupta, 3 meses após a conversa com Juarez, em janeiro de 1982, como disse o escritor Caio Fernando Abreu, Elis se encanta. Chamaram, olha, Elis morreu. Eu não acreditei, né? Aí saí dali, fui ver a TV, tava, enfim, Elis Regina Carvalho Costa. Ela não veio para viver só o seu tempo. Ela veio para dizer para a gente coisas que ficaram para sempre e que serão sempre atualizadas. Elis parece que chegou num lugar, Gisele, que nós não chegamos ainda. Elis vive. Acho que é só não tem sangue nas veias e nem coração, como diria o Lupicínio, para não se emocionar com a Elis em alguns momentos, assim, né?